Olá, telespectadores, estamos aqui para mais um programa Direito na TV. Meu nome é Maurício Zanotelli. O nosso convidado de hoje, o jornalista Ronaldo Santana, que dispensa apresentações, né? Professor Ronaldo, jornalista, né? Meu colega de rádio também, multimediático, não? Exatamente. E o nosso tema de hoje é a liberdade de imprensa e o papel da imprensa no Estado Democrático de Direito. E ninguém melhor que o nosso convidado para conversar conosco sobre isso. Pô, isso é uma responsabilidade, hein, mas enorme, professor. E, professor Ronaldo, falando sobre a liberdade de imprensa, nós já tivemos em várias oportunidades a conversa sobre esse tema, e é o motivo de a gente estar aqui hoje. Como é que é a visão do jornalista sobre a liberdade de imprensa? Porque a impressão que eu tenho é que muitos jornalistas entendem que a liberdade não tem limites, que essa liberdade seria uma liberdade plena e absoluta. O senhor vê dessa forma? Não. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, professor Maurício. Eu acho que é importante a gente discutir temas como esse, né? Eu não vejo assim. Eu acho que, como tudo que acontece na nossa sociedade, tudo tem que ter um limite, né? Nós não podemos invadir, por exemplo, a vida privada das pessoas. Nós temos um caso muito exemplar, que é o chamado caso da Escola Base em São Paulo. Tá? Uma escola que trabalhava com séries básicas, séries iniciais, e que por uma circunstância qualquer, uma criança teve um problema e a mãe ou o pai desconfiou que estivesse sendo abusada a criança, e a criança meio que confirmou, fizeram uma denúncia e aí um delegado foi lá investigar e disse, realmente houve abuso. Bom, o que aconteceu? O pessoal, os funcionários, os diretores tiveram a vida literalmente profissional, pelo menos, né, e pessoal atingiu muito. Apedrejados, tiveram que fechar a escola, saíram de São Paulo, quer dizer, liquidaram com a vida. Então, há um limite, e aí nós temos que trabalhar com a questão da ética, tá? A ética jornalística, há um limite para a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa deve ser plena, desde que seja de interesse público. A forma de colocar é muito importante, né? Claro. Porque se eu digo o seguinte, olha, está havendo uma investigação, fulano é suspeito disso, não tem nada confirmado, agora que vai para o inquérito policial, em que a polícia vai verificar se há indícios ou não há indícios, me parece que em alguns casos, e a gente viu isso no caso dos mensaleiros, né? A foto do José Dirceu atrás das grades, ou com uma cadeia sombreada atrás, quer dizer, dando a legítima impressão, antes mesmo do julgamento, de que ele era culpado. Claro. Quer dizer, sem esperar o julgamento. Como é que se passa no curso de jornalismo essa ideia de como abordar a notícia? Existe alguma regra para isso? Existe. Na realidade, existem três conceitos básicos no jornalismo, que são a imparcialidade, a isenção e a objetividade. Ou seja, nós temos que mostrar o fato exatamente como ele é. É óbvio que pela formação, né? Tu tens uma formação, eu tenho outra formação. Então, nós vamos sempre ver os fatos, tentando ver da maneira mais aproximada da realidade possível, mas com a minha visão a partir da minha formação pessoal. Então, a objetividade, a imparcialidade e a isenção são, vamos considerar, utopias, mas que a gente tem que estar buscando constantemente. Ou seja, nós temos que ter sempre em mente, enquanto jornalistas, tentar colocar para o público o maior número de dados possíveis, o mais aproximado da realidade, para que quem acesse esses dados, o leitor, o ouvinte, o telespectador, o usuário das redes sociais, ele possa, a partir dessa multiplicidade de dados, a partir do contraditório, como a gente chama no jornalismo, que é a apresentação de várias versões, várias visões do fato, ele possa estabelecer a sua opinião. O que acontece, por exemplo, no caso dos mensaleiros, né, no julgamento do mensalão, é que o principal veículo de comunicação na área das revistas, que é a Veja, estabeleceu uma situação, digamos, uma certa queda de braço com o governo. Tá? Isso foi evidente nas reportagens. Isso é muito evidente. E aí, de uma certa maneira, vira o fio. Tá? Porque não se pode pensar em fazer algum tipo de
ilação, como se faz do ponto de vista imagético, aquelas capas, né? Finalmente, né? Alguém com as mãos segurando uma grade de cadeia e a capa dizia isso, até que enfim, não era finalmente, até que enfim, tá? Antes de se ter as penas determinadas para os... Antes de ter as penas. Antes de ter as penas. Então isso está equivocado. Tá? O que o jornalismo tem que fazer é noticiar o que realmente acontece. E o próprio uso da imagem também. Porque claro. Às vezes eu já vi fotos, né, de determinadas pessoas públicas demonizadas, assim, ou num momento, né, se trabalha a foto assim para dar a impressão de que aquela pessoa é má ou coisa do gênero. Isso é vedado de toda Com certeza. sorte. Todo o curso de jornalismo trabalha exatamente essa questão da, digamos, a imagem, a força da imagem, e hoje cada vez é maior, né, a gente sabe disso, a força da imagem, que ela não pode ser manipulada. Ou seja, há um caso clássico daqueles atentados em Madrid, lembra? Em que uma foto foi trabalhada digitalmente para tirar os pedaços de corpos, e isso causou uma grande polêmica. Nós vamos voltar nesse assunto. Nós temos que fazer agora um breve intervalo e já retornamos.